livro de Atos. Atos, capítulo 3. Vamos ler 2 versículos. Diz assim, verso 4 e verso 5. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Vamos repetir o versículo 5? Vamos repetir todos juntos? O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. De novo, mais alto, por favor. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Nosso Deus, esta é a tua palavra, Senhor. E só o teu Espírito, Senhor, pode interpretar esta palavra, transformá-la, Senhor Deus, em palavra rema, e atingir o nosso coração, atingir o nosso intelecto, as nossas emoções, atingir o nosso espírito, Senhor, trazendo edificação. É o que nós precisamos, é o que nós te pedimos, é o que nós te rogamos nessa noite, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu este privilégio, esta alegria, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, reunidos com os nossos irmãos, para te adorar, para olhar, Senhor, para a tua palavra e sermos transformados por ela. Oramos assim, agradecidos, para que o teu Espírito traga toda a mente cativa a obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Falando sobre discipular, porque esse é o tema do nosso mês, discipulando, a gente tem que lembrar de uma palavra que usamos muito nas igrejas evangélicas há muitos anos. É a palavra ministrar. Eu acredito que a grande maioria sabe o significado da palavra ministrar. Ministrar é transferir, é repartir, é dar de você para outra pessoa. É você entregar e colocar para fora aquilo que você tem dentro de você e transferir, transmitir a outra pessoa. Isso significa ministrar. Aliás, para quem não sabe, ao que parece, Cristo Centro foi uma das primeiras igrejas a começar a usar esse termo aqui no Brasil. Foi uma das primeiras igrejas a usar a palavra, o termo ministrar. E por que eu estou falando isso? Nós vemos aqui nesse texto que Pedro e João estavam indo à hora nona, à hora da oração, você conhece esse texto, para orar, logicamente, ao templo, e passavam pela porta chamada Formosa, e ali encontraram um homem coxo, de nascença, que pediu a eles que desse ouro e prata. E aí nós sabemos o que aconteceu, mas o que eu queria destacar sobre esse texto é justamente este versículo 5. E ele olhava para eles, esperando receber alguma coisa. O discipular é isso, é você dar, você entregar e transmitir aquilo que você tem. Agora, o que é que você tem para transmitir? O que é que você tem para dar e transferir às outras pessoas? Aquilo que nós temos dentro de nós é o que nós transmitimos. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você é uma pessoa que carrega dentro de si amargura, tristeza, insegurança, baixa autoestima, se você tem rancor dentro do seu coração, se você tem falta de perdão, são todas coisas negativas. É isso que você vai transmitir. Agora, se você é uma pessoa bondosa, generosa, uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando em profusão no seu coração, o Espírito Santo tem liberdade na sua vida. Não importa o dia, não importa a hora, a circunstância, a situação, o Espírito Santo tem liberdade na tua vida. Você é uma pessoa que anda no Espírito. É isso que você vai transmitir às pessoas. Então, antes de eu querer discipular e sair discipulando, eu tenho que entender isso. O que eu tenho para transmitir? O que eu tenho para dar? Aquele homem queria prata, aquele homem queria ouro, mas Pedro e João falaram: olha, isso nós não temos, prata e ouro não temos, mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus. Levanta e anda. Oh, glória. E o milagre aconteceu. Essa igreja primitiva que acabara de nascer,
Aqui é o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 você sabe muito bem o que aconteceu. Aconteceu o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo em Pentecostes. E eles estavam cheios de ousadia e de poder, e eles tinham muito para dar. Algo de muito mais valor do que ouro e prata. E o que é que você tem, irmão, para dar e transmitir e discipular e dar aos outros? Nós estamos vivendo uma época meio doida, meio maluca, em que as pessoas estão se matando à torta e direito. As pessoas estão se suicidando. Nós tivemos há algumas semanas um pai que se atirou do fórum trabalhista aqui da Barra Funda, acho que 17º, 18º andar, eu não sei, com seu filhinho, se jogou e se matou, filhinho de 3, 4 anos de idade. Essa semana mais um outro casal, o pai deixou a criança pequena com os avós, foi para casa, matou a esposa e também se suicidou. E vários outros exemplos nós temos. Mas o que isso tem em comum? O que isso está nos chamando a atenção é que a necessidade financeira, a questão econômica e financeira está norteando a vida das pessoas. Porque eles acham que matar, acham que deixar essa vida, os problemas estarão resolvidos. Mal sabem eles que na realidade aí é que vão começar os seus verdadeiros problemas. O único consolo que a gente tem é que sabe que essas crianças estão com Jesus, né? Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. A única coisa que nos consola. Mas as pessoas estão entrando nesse estágio que nós conhecemos muito bem e que é o mal do nosso século, que se chama depressão. Depressão. E eu já falei isso aqui algumas vezes, que as pessoas do nosso século, do nosso tempo, vão morrer de duas coisas basicamente: de câncer e de depressão. Logicamente ninguém morre da depressão, mas dos efeitos e aquilo que a depressão traz. No caso, suicídio, as pessoas elas entram em parafuso, espiritualmente falando, perdem o seu valor de vida, o seu referencial, a sua existência, não sabem por que existem e acham que acabar com essa existência infeliz é a solução de todas as coisas. E o mundo precisa de pessoas como João e como Pedro para dizer: olha, eu não tenho ouro e prata para a tua situação, eu não posso resolver o teu problema financeiro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, porque de graça recebi, de graça eu vou te dar. E a gente encontra aqui alguns exemplos, e eu vou citar dois apenas, dois exemplos de homens de Deus que passaram por uma situação de depressão muito grande, muito intensa, e que eram homens e pessoas, eu diria assim, entre aspas, celebridades, porque eram homens cheios do Espírito Santo de Deus, pessoas que Deus usou de forma tremenda, poderosa, que nós gostaríamos muito de nos espelharmos neles, de olhar para eles e sermos como eles. O primeiro deles é Elias. Você conhece a história de Elias? Lá no Monte Carmelo, que ele enfrentou os sacerdotes de Baal. Ele lançou um desafio, e você abra comigo essa Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler só alguns poucos versículos. Versículo 4, 1 Reis 19, 4, diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, esperando que as coisas mudassem. As pessoas estão assim, se drogando, se alcoolizando, esperando que as coisas mudem através do sono. Mas é o sono da letargia, é o sono que leva para a morte, é o sono que leva para a incredulidade, para o caminho longe de Deus. Deus não nos manda dormir para esquecer os problemas, manda. Tem algum texto na Bíblia que Deus diz assim: vai dormir, vai descansar, foge para algum lugar, que os seus problemas vão ser resolvidos. É assim que funciona? Não, Deus não nos dá esse tipo de alternativa. Mas esse verso 4 é interessante, porque aqui Elias, um homem com tanta autoridade, ousadia, e usado de uma forma tão impactante por Deus, demonstra uma fraqueza e uma debilidade tão humana, porque nesse momento ele se sentiu apenas um homem e não um super-homem. E ele
demonstra algumas coisas que o estava levando para a depressão. Em primeiro lugar, Elias, ele saiu do Carmelo e foi para o Horebe. Sabe por quê? Diga assim: porque ele quis. De novo, porque ele quis. Deus não mandou. Deus não disse para ele. Lá atrás, quando ele desafiou Acabe, Deus disse para Elias, desafiou Acabe e disse: não vai chover. Deus disse: foge e vai para Querite. Lá em Querite, Deus providenciou um riacho com água fresca e corvos que traziam carne, comida para ele comer. Mas Deus mandou que ele fosse para Querite. Vai para este lugar. Determinou para que ele fosse para uma outra situação na sua vida, um outro lugar, um outro patamar, para que ali ele pudesse ser tratado. Mas só que dessa vez foi diferente. Deus não disse nada para Elias. Deus não falou para Elias: Elias, sai daqui do Carmelo e vai para Horebe, porque eu estou te mandando. Não, Deus não mandou. Tanto que lá na frente, depois você vai ver que Deus chega para Elias e fala: Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Não é assim? O texto lá na frente não diz isso. Quando Deus visita Elias e fala assim: Elias, afinal de contas, o que é que você está fazendo aqui? Irmãos, isso tem a ver com as decisões de iniciativa que nós temos. Nós fazemos escolhas, nós escolhemos os nossos caminhos, nós tomamos as nossas decisões, nós vamos atrás daquilo que achamos que é certo, sem muitas vezes consultar a Deus. Consultar a Deus muitas vezes está no finzinho da nossa lista de prioridades, porque nós achamos que sabemos o que devemos fazer. E este é um caminho perigoso, muitas vezes sem volta. É o caminho que leva para o fracasso, é o caminho que leva para a derrota. Porque Elias fez isso, ele fugiu e foi embora. Saiu do Carmelo, que significa jardim, e foi para Horebe, que significa deserto. E ali o verso 4 diz que com medo de Jezabel, ele foge para o deserto, lugar de solidão, árido, sem companhia. E a pessoa que vai entrando num processo de depressão, ele quer se isolar, ele quer ficar sozinho. Ele não quer companhia de ninguém, porque qualquer pessoa atrapalha, qualquer pessoa incomoda. O silêncio é o que essas pessoas buscam, e a solidão. Em segundo lugar, ele se assenta debaixo de um zimbro. É uma planta, é um arbusto. E esse arbusto, ele espremido, ele solta um óleo muito fétido, que servia para curar sarna. E aí com isso você percebe que Elias estava se sentindo como um cão sarnento, né? Como disse já alguém, né? Se sentindo pior, desculpa a expressão, do que o cocô do cavalo do bandido, né? Pior do que o cocô do cavalo do bandido. Estava se sentindo nada. Mas esse Elias era aquele que enfrentou os 400 profetas de Baal e viu fogo descer do céu. Irmão, não foi um raio, foi fogo, labaredas que lambeu o altar e consumiu tudo ao redor. E ele matou e destruiu os profetas de Baal. Esse homem nem parece esse aqui, não é mesmo? A mesma história, estou me lembrando, você vai ver João Batista. João Batista quer receber um elogio de Jesus, porque Jesus disse: de ventre de mulher nunca nasceu um homem semelhante a este. Que outra pessoa recebeu um elogio assim de Deus? Ninguém. Jesus reconhecia em João Batista alguém extremamente especial. Mas lá na frente, quando João Batista estava preso, ele pede para que os seus discípulos fossem perguntar para Jesus: tu és o Messias, aquele que haveria de vir mesmo? Olha que coisa, irmãos. Ali estava se manifestando o João Batista humano, o João Batista que estava sentindo toda a sua fraqueza, a sua impotência e a sua ignorância. E Jesus manda dizer: vai lá e conta para João Batista o que é que vocês têm visto. Os cegos voltam a enxergar, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam. Então momentos de dúvida na nossa vida acontecem, e estamos sujeitos a passar por um vale sombrio. Davi mesmo disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deus não quer dizer com isso que eu e você vamos andar no vale da sombra da morte. Mas Davi estava prevendo que a pior condição e situação que pudesse acontecer na sua vida, andar pelo vale da sombra da morte, significava estar sem a presença de Deus. E isso aconteceu na sua vida mais para frente. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei.
Em terceiro lugar, ele pede para si a morte. Isso é um processo que vai acontecendo paulatinamente de quem está entrando em depressão. Pediu para si a morte. Está lá no nesse verso 4 que nós lemos. E depois, lá em 1 Reis, onde nós estamos, verso 18, capítulo 18, verso 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo que comem a mesa de Jezabel. Como nós falamos, ele estava ali no monte chamado Carmelo, que era um lugar que era um lugar de segurança para ele. Era um lugar onde ele tinha vencido os seus inimigos. Era um lugar onde ele tinha identidade, onde ele tinha deixado a sua marca. E Deus iria prover o livramento para ele. Quem sabe Deus, naquele momento, estava dando para ele um escape para ele destruir definitivamente os seus inimigos. Dar cabo de Jezabel, dar cabo de Acabe. Dar cabo de Acabe. Mas é assim. E ele preferiu então ir para Horebe, deserto. Irmão, cuidado. Quando você não sabe para onde ir, sabe para onde você vai? Para lugar nenhum. Fique quieto. Espere em silêncio. Ouça a voz de Deus. Faça como Jacó. Não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou arredar o pé, não vou sair desse vale enquanto o Senhor não tocar a minha vida. E foi tocado e saiu de lá coxo. Mas mudou o seu nome. Não era mais Jacó, usurpador. Era Israel. Lutou e venceu com Deus. Não saia do seu lugar. Não saia da sua posição onde Deus te colocou. Não fique ouvindo vozes por aí, escutando conselhos ímpios. E outro personagem tão conhecido nosso, Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Verso 1 e verso 2. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate. Ele foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Eu não estou usando a NVI. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, amargurados de espírito. Ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Um homem segundo o coração de Deus, que é assim chamado pela palavra de Deus. Experimentou um momento na sua vida, porque já haviam se passado vários anos, que Samuel havia derramado óleo sobre a sua cabeça e disse: você vai ser o rei. Mas os anos se passaram, o tempo foi passando, e parece que os anos, naquela época o ano não corria tão rápido como hoje, não. E ele foi vendo passar o tempo, e o seu lugar foi a caverna de Adulão. Você já conhece esse texto, essa passagem dos homens que estavam com ele lá, endividados? 400 homens, interessante, os 400 profetas. Queria pedir o seguinte, irmão, você que está aí atrás, vem aqui para frente, por favor. Já é um pouco estranho, a igreja está assim com tantos lugares na frente vazio, você sentar lá no fundo. Então, eu vou pedir que você venha aqui para frente, por favor. Está cheio de lugares vazios, inclusive essa coluna aqui. A energia vai voltar, tranquilo. Davi foge então e se esconde numa caverna de Adulão. Com ele, vários homens que sofriam das mesmas mazelas que ele, eram endividados. Olha que interessante, eram homens endividados. Hoje as pessoas estão dando tanto valor à questão financeira, à questão econômica, que acham que a vida se resume a isso, que a vida ela se centraliza na minha condição financeira e econômica, porque se eu tiver dinheiro, se eu tiver condições, eu serei feliz. Olha, você já ouviu isso não sei quantas vezes: dinheiro não traz felicidade, não é assim? Mas parece que nós não acreditamos muito nisso, não é mesmo? Porque nós ouvimos
Mas nós fazemos diferente, porque estamos tão atabalhoados e correndo atrás de ganhar dinheiro, nessa ciranda que a vida nos cobra, nos impõe, que nós pensamos que realmente o dinheiro vai resolver os nossos problemas. O dinheiro não traz felicidade, ele pode te trazer conforto, pode te trazer algumas facilidades, mas junto com este conforto e com outras facilidades, ele vai te trazer outros problemas que você não tinha. Você quer ver? Quando você tem dinheiro, está muito bem, o teu telefone não para de tocar, as pessoas não param de te procurar, querendo vender alguma coisa, não é assim? Telemarketing faz o seu telefone disparar. Agora, quando você não tem dinheiro, quando você está numa situação ruim, ninguém te procura. Alguém te liga? Se você está no cheque especial, se você está com o cartão de crédito cancelado, se está com as contas atrasadas, ninguém vai atrás de você, ninguém te procura. Essa é uma das vantagens. Estava ali então Davi, entrando também num processo de depressão. Mas o crente em Jesus pode entrar em depressão? Sim, pode. O pode não significa que ele deve. Eu não estou dizendo que isso é uma possibilidade que deva acontecer, entendeu? Mas é uma possibilidade que pode ocorrer. Tem diferença nisso. Você pode, mas você não deve. O apóstolo Paulo fala, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, mas existem situações que nós não temos que confrontar na nossa vida, não temos que lutar, mas sim esperar em Deus. E esperar é algo tão difícil, é algo tão complicado. Talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós, esperar. Porque nós queremos tudo muito rápido, nós queremos tudo para agora, nós queremos tudo para esse instante, esse momento. E não vemos, parece que Deus não está agindo. E eu não sei se vocês têm reparado, mas muitos filmes que têm passado por aí, insidiosamente, de forma sórdida, eles passam uma mensagem. Eu já vi em vários filmes isso, a pessoa falando, você falou com Deus, o outro diz assim, eu falei com Deus, ele não respondeu, então eu vou fazer do meu jeito. Já vi vários filmes assim, passando uma mensagem maligna e diabólica, dizendo, Deus não está te ouvindo, Deus não quer te responder. Isso nada mais é do que uma manifestação de incredulidade. Nós não acreditamos que realmente Deus pode fazer algo por nós. Nós não acreditamos que realmente Deus está interessado em nossa felicidade. E ficamos dando ouvido. O próprio Jesus, lá em Mateus 26, 36 a 42, eu estou segurando o microfone porque eu sei que uma hora vai botar energia, certo? Eu não sou bobo. Eu não sou bobo. É que tem alguém entendendo, não funcionando, não é mesmo? Mateus 26, 36 a 42. Estão me ouvindo? Todos estão ouvindo? Amém. Glória a Deus que nós temos uma acústica maravilhosa aqui nessa igreja. Né? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Verso 37, Mateus 26. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus disse, fiquem aqui, permaneçam aqui, vigiem, orem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Verso 40, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Veja que o próprio Cristo se sentiu angustiado.
se sentiu oprimido, se sentiu numa situação em que ele não sabia o que fazer. Cristo disse isso, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, Senhor, não seja feito conforme eu quero. Porque naquele momento Jesus, ele estava sendo 100% humano. Alguém aqui não sabia que Jesus era 100% humano e 100% Deus? Eu sei que é difícil entender isso. Mas naquele momento, ele estava sentindo na sua carne, o seu lado humano se manifestava e ele estava se entristecendo, se angustiando. E aí, ele busca os seus discípulos, aqueles que deveriam estar compartilhando com ele, o ajudando em oração, e eles estavam dormindo. O dormir, muitas vezes, é uma estratégia de Satanás. As pessoas, elas estão se desanimando, elas estão entregando seus pontos, elas estão querendo deixar de trabalhar, deixar de realizar, deixar de fazer alguma coisa e dormir. É como aquele que procura o álcool, a bebida, e ele quer esquecer, né? Esquecer. Como se isso tivesse o poder de apagar a memória. E espiritualmente, a depressão, ela faz isso. Faz com que as pessoas comecem a viver um estado de letargia, de torpor, que não se sentem mais importantes, não se sentem mais úteis. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? O que eu preciso fazer? Para que eu vim a este mundo? Qual é a minha vocação? O que eu devo fazer? É a depressão que está chegando. E aí, você não se encontra e nem se vê numa situação de discipular alguém. Porque o que é que você vai transmitir? O que é que você vai dar para o outro? Se você não está conseguindo nem mesmo para você. E aí tem algumas coisas interessantes que a palavra de Deus nos ensina. Como lutar contra isso? Como então resolver isso, pastor? O que eu devo fazer? Porque eu sinto que às vezes alguns desses sintomas, nós vamos ver depois, alguns desses sintomas estão me assaltando, estão tirando a minha fé, estão me enfraquecendo, estão me fazendo entristecer muito mais em minha vida e me fazer perder a esperança. A depressão, ela pode ser aliviada, ou até mesmo eliminada, com coisas tão básicas e simples que nós conhecemos, como por exemplo, meditando pacientemente na palavra de Deus e esperando que Ele atue em nossa vida. Você acredita nisso, que a palavra de Deus é capaz disso? Por que então negligenciamos tanto isso? Se é uma arma tão poderosa, se é uma energia, um poder à nossa disposição. Quantos aqui já não receberam, eu dou risada, no seu celular SMS dizendo assim: receba um versículo, uma promessa de Deus para a sua vida todos os dias, por apenas 35 centavos por semana. Quantos aqui já não receberam isso? Quantos eu já recebi? Mas é ridículo isso. Por que eu vou pagar, ainda que seja 35 centavos, eu vou pagar por algo que eu tenho de graça? Que Deus me dá de graça e de forma abundante. Não apenas um versículo, mas 66 livros que estão à minha disposição, do Gênesis ao Apocalipse, para me meditar e me alimentar e me fortalecer e fortalecer aos outros. Mas essa é uma estratégia do diabo. Caixinha de promessa, um versículo por dia você vai receber pelo seu SMS. É como horóscopo, né? Já recebi proposta de horóscopo também. Fiquei pensando, será que é interessante isso? Será que funciona? Medite na palavra de Deus. Gaste tempo com a palavra. Salmo 42, verso 6. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Por que estás abatido, minha alma? Me lembrarei do Senhor, e então a minha alma será livre da depressão, da angústia. O próprio salmista também fala lá no Salmo 40: esperei confiadamente pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Medita na palavra, irmão. Não deixa isso para o final do dia. Não deixa isso para uma vez por semana. Tem alguns que deixam isso para a igreja, quando no tempo e no momento quando estão na igreja.
a oração. Isso é tão básico, não é? Que nós estamos falando aqui. A oração vai te livrar da depressão. A oração é um aspecto essencial para lidar com a depressão. 1 Samuel 1,10. Ela, pois, 1 Samuel 1,10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Quem é essa aí? Ana, esposa de Elcana, que foi para o templo e ali chorou, e ali orou, e ali gemeu, e ali clamou, e a Bíblia diz com amargura de alma. Ora, as pessoas pensam assim, não, a minha alma está amargurada, abatida, eu não estou em condições de orar. Eu não estou em condições de orar porque eu estou abatido, eu estou triste. Mas é aí que você tem que orar. Essa semana um homem de 69 anos de idade, já crente há não sei quantos anos, largou o emprego, assim, se distanciou do emprego, foi passar uns dias no litoral, porque ele estava entrando em ansiedade profunda que pode virar depressão. Não, eu preciso desligar, eu preciso, por quê? Porque em janeiro, em fevereiro, eu não sei o que eu vou fazer. Como assim? Janeiro, fevereiro? Tá certo que o tempo está passando muito rápido, mas janeiro e fevereiro ainda tem um tempo para passar. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Me lembro que nós estávamos uma vez num culto em casa, e nós oramos por uma moça, morávamos ali no Butantã, uma moça que queria emprego, e era um culto que nós fizemos em casa, e ela saiu da nossa casa, e ela pediu oração, que nós orássemos por ela, para que ela arrumasse um emprego. Nós oramos por ela, nós clamamos e pedimos para Deus que ela tivesse um emprego. Ela saiu da nossa casa às 11h30 da noite. Irmãos, 11h30 da noite ela arrumou um emprego. No caminho da nossa casa, para a casa dela, no meio do caminho, Deus deu para ela um emprego. Encontrou uma pessoa que estava empregada. No outro dia eu começava. Eu vou me desesperar, eu vou vender o meu futuro, eu vou entregar o meu futuro, eu vou dar o meu futuro por causa da ansiedade e estragar o meu presente. Ansiedade é você vender o futuro para estragar o seu presente. Entregar de mão beijada a Satanás, que vem e diz, não, os dias são difíceis. Olha, a gente tem ouvido falar tanto aqui de muçulmanos, não é mesmo? Vou te dar um exemplo aqui clássico para isso. Os muçulmanos, eles têm 10, 12, 15 filhos. Os crentes não querem nem ter filhos, porque eles acham que o tempo é difícil, que as estações, o tempo que nós estamos vivendo, a época, o momento que nós estamos vivendo são dias difíceis. Tanto meu pai como a minha mãe tinham famílias enormes, 9, 12, 15 irmãos. Nunca ninguém morreu de fome, nunca ninguém passou necessidade. Mas hoje não. Hoje, não, os dias são difíceis, vou ter um filho só e olhe lá. E aí você olha para o muçulmano, que confia em Alá, que confia em Maomé, ele acredita que Alá, ele acredita que Maomé vai suprir as suas necessidades. Isso não mexe com você? Isso não mexe com a tua cabeça? Mas que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você crê, que você confia? Alguns aqui vão sair daqui desafiados a ter filhos, né? Amém. Amém. Que Deus te ajude. Vai nessa tua força, varão e varoa. A oração, irmão. Ana chorou, clamou com amargura de alma. E olha que ela tinha tudo para se amargurar ainda mais. Porque quem estava ali com ela era Eli, um fracasso de sacerdote. Era um antitipo, era o contrário do sacerdote e homem de Deus. Ele era um verdadeiro fracasso. Com seus filhos, o jeito que morreu, a vida de Eli. E Eli achou que ela estava embriagada. Ela poderia ter desculpas de dizer, está vendo? Fui procurar a Deus, e olha o que eu encontro. Eu encontro esse sacerdote aqui, achando que eu estou embriagada. Ela podia ficar com mimimi, né? Ela podia ficar com mimimi, chateada, amargurada, e se voltar contra Deus. Não, ela, amargurada de alma, tinha uma resposta maravilhosa para dar. Não, eu não estou bêbada a esta hora do dia, mas da aflição, da amargura da minha alma, do aperto que eu sinto no meu peito agora, é disso que eu estou falando com Deus. E então aquele homem entendeu, vai então porque o Senhor te ouviu, o Senhor escutou. Talvez ele tivesse isso como slogan para todo mundo, né? Para falar para todo mundo. Mas ela foi atendida. Ela não deu lugar de invasão à depressão, não aceitou.
Em terceiro lugar, nós falamos sobre meditar a palavra, sobre oração. Em terceiro lugar, dar graças ao Senhor. Nós temos tanta facilidade para sermos ingratos, não é assim? A proporção é enorme. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? E era estrangeiro ainda. Nós temos muita facilidade para sermos ingratos. E a minha oração, eu tenho orado e tenho falado: Senhor, não permita, Senhor, que a ingratidão entre no meu coração, porque a ingratidão me cega. A ingratidão me torna uma pessoa vulnerável, me torna um rebelde, me torna um amargurado, me torna uma pessoa fracassada. Eu não quero ser ingrato, Senhor. Não permita que a ingratidão entre no meu coração, porque eu tenho que te dar graças a Deus. Eu tenho que te dar graças a Deus. Graças por tudo, graças pela minha vida, graças pela minha salvação, graças por Cristo, graças pelo Calvário, graças pela cruz, graças pelo sangue, graças pela morte, graças pela ressurreição, graças pela minha redenção, pela eternidade, pelos céus. Amém. Salmo 107, verso 8 e 9 diz: Salmo 107, verso 8 e 9: Dêem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois este satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Nesse exato momento, 250 milhões de crentes estão sendo perseguidos ao redor do mundo. A cada 3 minutos, diga 3 minutos. 3 minutos. Um cristão é martirizado. Morre por causa da sua fé. A cada 3 minutos. Você acha que não tem nada para agradecer a Deus? Você acha que não tem motivos para agradecer a Deus? A palavra de Deus diz assim: tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos e contentes com isso. Amém. Ele não diz que você tem que vestir Giorgio Armani, que você tem que ter a bolsa e o sapato da Corel. Não estou ganhando nada dessas marcas aqui para fazer propaganda, né? Não diz que você tem que vestir Yves Saint Laurent, ou Chanel, ou... Não, diz que tendo o que vestir, o que comer, estejamos satisfeitos com isso, sejamos gratos a Deus. O louvor, quarta arma. Isso para você também não é novidade. Afugenta a depressão, manda embora a depressão. O louvor que liberta. Salmo 34, verso 1 a 3: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Exalta a Deus, glorifica o Senhor. Não importa as circunstâncias, porque as circunstâncias elas são passageiras. As circunstâncias são temporais. Elas têm o seu tempo para acabar, elas têm o seu tempo para começar. Mas não é isso que determina a minha adoração, a minha gratidão e o meu louvor. Bendirei ao Senhor. Quando? O salmista diz? Em todo tempo. Em todo tempo. Você vê lá, Paulo e Silas no tronco, com as costas em carne viva, no calabouço, lugar com certeza fétido, úmido, escuro e frio. Começaram a louvar. E aí você sabe o que aconteceu? Terremoto veio e abalou as estruturas da prisão. O centurião se jogou lá dentro com uma tocha, a ponto já de querer se matar, porque achou que todos eles tivessem escapado. O louvor liberta, o louvor rompe as cadeias, o louvor te traz libertação e livramento e escape na sua vida. Eu me lembro que uma vez o meu irmão, ele tinha uma namorada, isso há muitos anos, e essa moça, assim como ele, não estavam nem aí nos caminhos de Deus, mas o meu irmão, assim como eu, em casa, tinha todo o ensinamento da palavra, todo o testemunho. Aliás, você que acha que não tem ninguém para discipular, abre um parênteses aqui, você que acha que, eu não estou discipulando ninguém, não se engane não. Você que é pai, você está discipulando a sua esposa, você está discipulando os seus filhos. Você que é mãe, vice-versa,
Você está se discipulando, você está se formando nessas vidas o caráter de Cristo. Você está discipulando. E esse meu irmão, que não era lá muito afeito às coisas de Deus, mas sabia o que Deus podia fazer, ele estava uma vez sozinho em casa com a sua namorada, e a sua namorada manifestou demônios. Começou a falar com voz grossa, aquelas coisas assim que eu e você sabemos, começou a se manifestar, e ele, claro que não era um crente fiel a Deus, ficou apavorado, não sabia o que fazer. O que ele fez? Foi lá no aparelho de som, naquela época, hein, irmãos, tinha um LP, bolachão, disco de vinil. E pegou lá uns discos do meu pai, disco antigo, coisa antiga, de quartetos e coisas, e equipe de louvor, colocou no aparelho de som e começou a tocar, porque ele não sabia o que fazer. E sabe de uma coisa? Não é que funcionou? Não sei se o demônio saiu ou não saiu, sei que ela se acalmou, parou, porque ele estava desesperado sem saber o que fazer. E não tinha nenhuma autoridade para fazer qualquer outra coisa. O louvor liberta. O louvor desanuvia a sua mente, tira as opressões e preocupações, e aqueles acordes, aquelas notas vão entrando e vão libertando a sua alma, quebrando as cadeias e as correntes. Querubim ungido, isso era Lúcifer, responsável pela adoração e pelo louvor nos céus. Querubim ungido, ele era responsável. E aí, foi expulso. Lúcifer virou Satanás. Foi expulso do céu. E agora quem é que vai adorar? Agora quem é responsável pela adoração? Agora quem é que vai trazer o louvor? Agora quem é que vai trazer a fumaça, o Shekinah? Agora quem é que vai fazer o odor subir na presença de Deus? Sabe quem é, irmão? A igreja, sou eu e você. Em quinto lugar, 1, 2, 3, 4. Quinto lugar é a música. A música. Salmo 33, verso 1 e 3. Regozijai-vos no Senhor. 33, Salmo 33, verso 1 a 3. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos fica bem louvor. Louvai ao Senhor com harpa. Cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo. A música traz refrigério. Mas não, alguns estão lá, na maldita novela. Desculpa, se você não gostar, você deleta e apaga depois. A maldita novela, agora morreu aí, o fulano, né? E não se fala outra coisa, todos os canais, 24 horas por dia. E eu recebi um texto falando coisa interessante. Uma novela diabólica, satânica, demoníaca, que exalta Exu, Satanás, que tem princípios de espiritismo, sendo que esse ator, em um dos capítulos, lá você talvez deva ter recebido isso, em um dos capítulos, com a sua boca ele proferiu e disse: eu vim do rio, eu vivo no rio e vou morrer no rio. Tire aí você as suas conclusões. Mas tem gente que vai lá e liga aquilo e põe e deixa esse lixo moral, esse lixo, essa escória entrar dentro de casa. E aí depois não sabe porque não consegue falar com Deus, não consegue louvar, não consegue adorar, não consegue ouvir a voz de Deus. Coloca música dentro do seu carro, música dentro da sua casa, para louvar e que exalte, que glorifique a Deus. E aí, eu quero te dar uma notícia, que os sentimentos depressivos de desânimo, essa é uma excelente notícia, maravilhosa notícia, preste atenção. Os sentimentos depressivos e de desânimo não duram para sempre. Não duram para sempre. A alegria do Senhor, não, essa sim dura para sempre. Porque eu sei que alguns vão entender o que eu quero dizer agora. Às vezes você está com tantos problemas, e você quer se preocupar. Entenda, eu não sei se todos vão poder entender. Você quer se preocupar, você quer se desesperar, mas não consegue. Não sabe por quê. Quantos já viveram isso? Porque você vê que o gigante é tão grande, o problema de todos os lados, pressões e opressões, de frente, de trás, de cima, de baixo, do leste, do oeste, do norte, do sul, de cima e de baixo, com todas as coordenadas possíveis e imagináveis, esmagando
apertando, oprimindo, mas lá no fundo você sente alegria. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, verso 8 e verso 9. Em tudo somos. Isso não dura para sempre. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o canto de júbilo. Aleluia. Salmo 30, verso 5. Pode durar uma noite, mas vem pela manhã a alegria. E eu quero terminar aqui trazendo algumas coisas que vão identificar e vão mostrar para todos nós. Preste bem atenção. Eu não estou aqui para dizer que eu estou livre e imune dessas situações. Não estou. Assim como você, eu também enfrento os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Assim como Elias falou ali no texto que nós lemos, eu não sou melhor do que os meus pais. E eu falo isso para Deus também, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, mas eles viveram fiéis e partiram fiéis na tua presença. Tem coisas que podem identificar e mostrar que você está entrando num processo de depressão. Existem vários níveis. O primeiro deles é pessimismo. Pessoa pessimista. Mas não é aquele pessimismo com relação a algumas coisinhas, não. A pessoa é essencialmente pessimista. Dificuldade de tomar decisões, preste atenção. Se você se enquadra em alguma dessas características. Dificuldade para começar a fazer suas tarefas. Irritabilidade ou impaciência. Inquietação. Achar que não vale a pena viver, desejo de morrer. Chorar à toa. Desde que você não seja adolescente, né? Dificuldade para chorar. Também não consegue chorar. Sensação de que nunca vai melhorar. Desesperança. Dificuldade de terminar as coisas que começou. Sentimento de pena de si mesmo, coitadismo, autocomiseração. Persistência de pensamentos negativos. Queixas frequentes. Sentimentos de culpa injustificáveis. Boca ressecada. Constipação, perda de peso, de apetite, insônia, perda de desejo sexual. E vai por aí afora. São características, são sinais de que uma depressão está querendo te dominar, tomar conta da tua alma. Não é o teu espírito, é a tua alma, o centro das tuas emoções. E sobre a tua alma você tem todo o poder e autoridade. Só vai entrar se você deixar. Só vai te assaltar se você permitir. Mas eu quero terminar. Nós vamos terminar antes que acabe a energia do gerador. Eu quero orar. Nós vamos orar. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora, por favor. A lei de Deus, ela traz paz àqueles que estão deprimidos, oprimidos. A Bíblia diz em Salmos 119, verso 165: muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Oh, aleluia. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119. Você ama realmente a palavra de Deus, a lei de Deus? Ela está no seu coração, ela está aí agora queimando. O Espírito Santo consegue trazer a sua memória, trazer a sua lembrança, como dizem Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Quero trazer a lembrança, aquilo que me pode dar esperança. Lembrança do quê? Lembrança do filme que você assistiu? Lembrança da discussão e da briga que você teve? Não. Lembrança daquilo que me pode dar esperança. O que é que pode me dar
faz e Ele fará. Tempo indefinido. Esse é Deus. Esse é Deus que fala com você nessa noite. Esse é o Deus que se preocupa, que está olhando para o seu coração e quer te ver livre. Eu quero te convidar você para vir aqui na frente, nós vamos orar. Se você está sentindo alguma dessas coisas, se algum desses sintomas estão aparecendo, se você está aflito, está oprimido, está se sentindo sem condições, vem aqui à frente, nós vamos orar por você rapidamente, porque nós não temos muito tempo. A luz vai se apagar, o gerador vai acabar a sua luz, vai acabar o que tem lá de energia. Pessimismo, dificuldade de tomar decisões, dificuldade para começar a fazer novas tarefas, irritabilidade, impaciência, inquietação, achar que não vale a pena viver, desejo de morrer, chorar à toa, dificuldade de chorar e tantas outras coisas. Você precisa se libertar dessas situações, dessas condições que são opressivas, que são pesos, que são fardos, que você não tem poder e nem autoridade para tratar sozinho. Sem a unção, sem a ação e o poder de Deus sobre a sua vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Quero chamar os pastores, vamos orar por essas vidas aqui. Os pastores, se não tiver aqui profeta também, vamos orar por esses irmãos com Deus. Levante a sua mão, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, a Tua voz, Senhor. A Tua voz que é uma voz que nós reconhecemos. A voz do bom pastor. Nós ouvimos e nos aquietamos, porque sabemos que o Senhor está conosco. A Sua graça e o Seu amor, o Seu poder está sobre a nossa vida. Nós cremos, Senhor, nós cremos que todas as coisas cooperam e concorrem para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito, Senhor. E nós clamamos nessa noite, Senhor, por essas almas e por essas vidas. Nós clamamos, Senhor Deus, para que a libertação do Senhor se manifeste agora. Que o jugo caia por terra. Que o jugo, que as cadeias se rompam agora. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Sim, Senhor, nós cremos que há liberdade na tua casa, porque para a liberdade foi que Cristo nos chamou, para que não voltemos a viver em jugo e escravidão. O Senhor nos chamou para sermos livres, o Senhor nos chamou para sermos livres. E livres é o que nós queremos viver. E livres é como queremos viver, Senhor. Porque somente aqueles que são livres podem libertar outros. Nós queremos assim te exaltar e te glorificar, Senhor. Vem trazendo e manifestando libertação agora, em nome de Jesus. Que caiam as cadeias, que se rompam agora em nome de Jesus. Soltem essas almas, solta agora em nome de Jesus. Pensamentos de morte, pensamentos negativos, culpas, insônia, falta de apetite, doenças psicossomáticas, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos a libertação, o resgate e a vitória do Senhor sobre essas vidas, essas almas pelas quais Jesus Cristo morreu e entregou a sua vida. Oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Uma salva de palmas aí a Jesus. Até a região próxima ao Rabi. Então, nós estamos aqui através do no break, daqui a pouquinho ele também acaba. Nós estamos com a saída tranquila para que você vá, está tudo escuro aí na frente, então você